Bom dia, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré seja com todos vocês, conosco nesse dia. Eu quero convidá-lo a estar comigo mais um dia, estudando o livro de Mateus, o primeiro evangelho, né? E falando sobre a pessoa de Jesus, toda a obra que Jesus realizou aqui na terra, juntamente com os seus discípulos. Maravilhoso, meus irmãos. Estudem a palavra de Deus. Cresçam em graça. O crescimento da sua fé, do seu conhecimento da palavra de Deus, está em você buscar a Deus através da palavra, estudando a palavra, lendo a palavra, meditando na palavra. Queridos, nós só vamos entendê-la pelo Espírito. A Bíblia diz que o homem natural não discerne as coisas espirituais. Você quer ser cheio do Espírito? Quer ter a palavra escrita nas tábuas de carne do seu coração? Busque ao Senhor, ore a Deus, fale com Ele. Nós temos que nos aplicar em buscá-lo através da palavra. É a boca de Deus que fala conosco. E eu oro pedindo ao Senhor que abra o seu entendimento, abra o seu, o meu, o nosso entendimento, que Ele nos dê sabedoria, discernimento espiritual, revelação da palavra aos nossos corações, amém? Para que nós possamos compreendê-la, porque a palavra, a Bíblia, ela é espiritual, é um livro espiritual, não é um livro comum, como um livro que você compra para estudar na escola secular, não. Só discerne o que está escrito aqui é pelo Espírito, amém? E você já tem o Espírito Santo no seu espírito. O seu espírito já foi recriado por Deus. Você crê assim? Eu creio. E eu peço ao Senhor, ao Espírito Santo, que fortaleça a sua fé. Em nome de Jesus, amém? Hoje vamos falar sobre Mateus capítulo 20. Vou fazer um esboço geral, como eu sempre tenho feito, porque não dá para falar muito, né? Mas no capítulo 20, Jesus ele conta a parábola dos trabalhadores na vinha e novamente ele prediz a sua morte. E ele recebe, irmãos, um pedido muito peculiar de uma mãe, da mãe de Tiago e João. E ele cura 2 homens cegos, tudo nesse texto. Eu vou fazer um resumão, amém? Então, Jesus, ele faz uma analogia nessa parábola do capítulo 20, do versículo 1 ao 16. E Jesus, ele compara aqui o reino dos céus a um dono de terras que contrata homens para trabalhar nas suas terras, na sua vinha. E, de acordo com o contrato do trabalho, ele concorda em pagar aos trabalhadores 1 denário por dia. O horário de trabalho deles seria esse. E alguns, no texto, eu quero deixar bem claro para vocês. Alguns trabalham das 6 às 18, outros das 9 às 18, outros das 12 às 18, outros das 15 horas às 18 horas. E alguns trabalharam das 17 às 18. Então, quando o dono daquela vinha foi fazer o pagamento, ele fez o pagamento completo. Isso está no versículo 8. Quando, ao entardecer, o dono instruiu o administrador a pagar os seus salários, começando pelos últimos contratados até o primeiro. E ele paga cada trabalhador, recebe um salário idêntico, 1 denário, como ele havia dito. Então, os trabalhadores começaram a protestar. Eles começaram, aqueles que trabalharam das 6 horas, né, alegaram que deveriam receber mais do que os que começaram a trabalhar mais tarde. Isso parece justo mesmo aos nossos olhos. E o dono da vinha, ele os lembra que ele pagou a eles o que havia prometido, para todos 1 denário. E ele deixa bem claro para eles, quando eles começaram a murmurar e reclamar. Aqueles que começaram mais cedo, por exemplo, das 6 horas às 18, disseram, poxa, nós trabalhamos muito mais do que esses que começaram bem mais tarde. E Jesus,
ele faz o seguinte, ele diz a eles que ele é o dono e que ele pagaria a eles conforme ele havia combinado, o que ele quisesse pagar. E Jesus diz nessa parábola, fazendo uma analogia dessa parábola, irmãos, ele quis dizer para nós no versículo 16, capítulo 20, verso 16, ele diz assim, eu vou ler para vocês. Ele diz assim, ele fala assim, vou ler o 15. Não tenho o direito de fazer o que quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja porque sou generoso? Assim, os últimos serão primeiros e os primeiros serão os últimos. E o Senhor Jesus aqui, ele lembra os trabalhadores que ele pagou a eles o que ele havia prometido. E que ele paga o que quiser a quem quiser. E Jesus, a aplicação dessa parábola, o sentido dessa parábola, Jesus diz que os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. É algo assim para que nós oremos e busquemos entendimento daquilo que Deus está dizendo. E nesse versículo 16, fica bem claro que muitos são chamados, ou muitos recebem uma oportunidade de fazer algo para o Senhor, mas bem poucos estão dispostos a assumir a responsabilidade de responder a esse chamado. Irmãos, o chamado de Deus, geralmente, ele sempre vem com responsabilidades, mas ele também vem com recompensas. Então, eu creio que eu e você somos chamados para um propósito muito especial. E espero que todos nós possamos dizer sim ao nosso Senhor, né? E aí Jesus diz claramente que os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Então, Jesus fala com os discípulos a respeito da traição de Judas, né? Jesus ele vai ser entregue aos sacerdotes, aos líderes judeus, e ele será sentenciado à morte, né? Ele fala para os discípulos, né, da zombaria, da crucificação, de como ele levou surras, apanhou, foi cuspido no rosto. E ele fala também para os discípulos nesse capítulo que ele vai ressuscitar ao terceiro dia. E nós vemos nesse mesmo capítulo o pedido de uma mãe, a mãe de Tiago e João, que ela pede a Jesus que ele permita que seus dois filhos se assentem à esquerda e à direita dele no reino dos céus. Aí Jesus diz assim para ela. Jesus ele nega o pedido por dois motivos. Pela ignorância dessa mãe, né? Nem a mãe nem os filhos percebem o que pedem. Muitas vezes nós somos assim, irmãos. Nós nem sabemos o que pedimos, como pedimos. Se Deus desse a você e a mim tudo que nós pedíamos, eu creio assim que nós estaríamos fritos, entendeu? Então, Jesus fala que nem ele pode autorizar isso, determinar lugares no reino. Ele diz que só o Pai pode fazer isso, não ele como filho. E os discípulos, eles ficam indignados quando ouvem o que Tiago e João pediram. E Jesus, ele usa essa situação, né, muito tensa para estimular as condições para os discípulos para a verdadeira grandeza, a grandeza sob a ótica dos gentios. Grandeza para eles era o poder da sua autoridade sobre os outros. E a grandeza sobre a ótica de Deus, conforme está aqui no capítulo 20, no versículo 26 ao 28, consiste em nós servirmos uns aos outros. Eu quero ler para vocês, para que fique bem claro. A partir do versículo 26 ao 28, a Bíblia diz assim para nós, irmãos. Jesus os chamou e disse, vocês sabem que os governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas? Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser, olha irmãos, a palavra, quem quiser, ele diz aqui,
ser o primeiro, deverá ser escravo, como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Esta é o lugar de grandeza que Jesus exemplificou para os discípulos. E nós temos, queridos, que observar aquilo que a palavra de Deus disse. A Bíblia fala para nós, né? Como eu já falei anteriormente, em Mateus, no capítulo 19, todas as coisas são possíveis para Deus. E eu fico muito feliz, e você deve se alegrar, porque você e eu servimos a um Deus de possibilidades. Mesmo que essa palavrinha impossível faça com que você e eu fiquemos frustrados muitas vezes, sem expectativa. Eu gosto sempre de me lembrar e quero lembrá-los que devemos acreditar que há esperança. Não importa, meus irmãos, quanto as coisas pareçam ruins, difíceis. Eu quero exemplificar aqui, se Deus ele pode transformar um coração duro, pecaminoso, cheio de ódio, cheio de amargura, e torná-lo santo, amoroso, perdoador, ele pode fazer qualquer coisa por mim e por você. E eu creio que muitas vezes nós não percebemos isso, o tamanho do milagre que Deus já fez conosco, que é o tamanho da nossa salvação. Irmãos, nós nos tornamos criaturas completamente novas, novas criaturas em Jesus Cristo. Nós recebemos um novo começo de vida quando nós aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador. Então não há nada mais tremendo do que isso, né? Por isso mesmo, o Evangelho é chamado de boas novas. Deus, queridos, ele pode transformar situações, corações, curar. Ele pode restaurar a sua vida financeira, restaurar o seu, o meu, o nosso casamento. Ele pode, como nós vimos aqui nesse livro de Mateus, alimentar pessoas com alguns pãezinhos e alguns peixes. Jesus, ele pôde fazer com que Pedro andasse sobre as águas. Nunca olhe para uma situação ou nunca diga que é impossível. Pode ser impossível para os homens, para você e para mim, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Então continue orando, continue crendo. Pode continuar trabalhando, não desista. Não feche a porta do seu coração para os milagres que Deus tem em mente a fazer por você e por mim. Às vezes você e eu podemos não entender a situação pela qual nós estamos passando, mas o meu conselho para você é que você peça a Deus para pegar essa situação que você está enfrentando e que o Senhor Deus possa transformar essa situação num milagre muito grande para você, porque Ele pode agir de formas que eu e você não entendamos, e isso vai resultar para o seu e para o meu bem. E você vai poder dar testemunho. E o seu testemunho vai servir de ânimo, de coragem para muitas pessoas. Sempre diga, essa situação para mim parece ser impossível, mas com Deus todas as coisas são possíveis. Guarda essa palavra no seu coração, em nome de Jesus. E que a graça do Senhor Jesus, o poder de Deus, a graça, a bondade, a misericórdia do Senhor, meu irmão, seja sobre a sua vida, em nome de Jesus Cristo, amém? Em nome de Jesus, que você tenha uma quarta-feira muito abençoada. É o desejo do meu coração para vocês que me ouvem. E eu peço para que vocês sejam em boca de Deus, repartam com outros esta palavra. E clique no canal. Em nome de Jesus, amém? Dê um joinha lá, por favor. Espalhe a palavra de Deus.